O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, dia 16 de fevereiro. Fernandes diz que não vai à posse no Uruguai e adia encontro com Bolsonaro. Isso, a posse do Lacalle Pou no Uruguai, ela está marcada no dia 1º de março. Daqui 2 domingos. Ao mesmo tempo, é o dia em que o governo argentino, né, vai marcar a reabertura do seu Congresso depois das eleições. Então, o Fernandes estará no seu país para a abertura do Congresso, em que ele fará ali um discurso, né, parecido ali com o que seria o discurso do Estado da União, que existe nos Estados Unidos. A gente mencionou na semana passada, né, que as chancelarias de Brasil e de Argentina haviam articulado o encontro entre Fernandes e o Bolsonaro no Uruguai no dia da posse, porém a presidência argentina anunciou que o Fernandes não conseguirá estar no dia da posse devido a compromissos dessa abertura do Congresso, né? Inicialmente tinha expectativa de que ele conseguiria fazer as duas coisas, até porque assim, você pegar um helicóptero de Buenos Aires até Montevidéu deve dar, sei lá, 20 minutos, talvez menos, né? Então, como a presença do Fernandes foi adiada, então vamos ver como é que vai ficar um eventual encontro, né, entre o Bolsonaro e o Fernandes. Lembrando que, justamente, como o Felipe apontou, não é uma questão ideológica assim, da parte do Fernandes, até porque a transição dos dois países rioplatenses, ela foi justamente muito republicana, né? Porque tanto na Argentina quanto no Uruguai a oposição foi vencedora, mas por outro lado, né, o Lacalle Pou, seguindo o exemplo de Brasília, né, decidiu não convidar representantes de Cuba, Nicarágua e Venezuela para a sua assunção. E Assunção, que nesse caso não tem nada a ver com o Paraguai. Paraguai, até porque o Abdo Benítez está com dengue. Além disso, o Alberto Fernandes, essa semana, ele publicou um vídeo dizendo que o governo Macri realizou perseguição judicial contra integrantes do seu partido, né, o conceito de lawfare, que às vezes é também muito comentado aqui no Brasil. E, finalmente, o FMI soltou uma nota na quarta-feira dizendo que a dívida argentina é insustentável e que os credores do país precisarão dar uma contribuição significativa para que o país se restabeleça. Né, o FMI mandou uma missão que ficou uma semana na Argentina. Lembrando, a Argentina está com uma dívida na casa de quase 100 bilhões de dólares em empréstimos e títulos, tá? E a nota do FMI disse que é necessário fazer uma operação de dívida definitiva. O que é isso, né? Sabe quando você ficou devendo para o banco, ou quando você ficou devendo para a sua operadora de telefonia celular, e aí sua dívida chegou ali em 5 mil reais, só que você ganha 3 mil reais por mês, e aí passou 2 anos, o banco te ligou e topou renegociar por 500, é isso, né? Ou então o banco vendeu sua dívida para uma empresa especializada em recuperação de crédito, e aí a empresa comprou um lote de dívidas por 10% daquele valor e está tentando recuperar o valor, fazendo acordo com quem estava devendo, né? Nossos ouvintes que eventualmente estão trabalhando em telemarketing sabem muito bem do que eu estou falando. Então, claro, eu estou colocando aqui em termos implórios, né, termos mais didáticos, mas é mais ou menos isso. A FMI está dizendo que a Argentina tem uma dívida insustentável e que vai ser necessário renegociar essa operação de dívida definitiva. Ou seja, dar um abate do valor, condições mais favoráveis de pagamento. Lembrando que o Fernandes esteve na Europa recentemente para colher apoio para essa operação de renegociação.
né? Recebeu o apoio do Macron, recebeu o apoio do governo espanhol, do governo português, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser essa renegociação. E como dizem na própria Argentina, né, isso é uma herança do macrismo, né, justamente porque o Fernandes representa uma etapa da Argentina de distanciamento do Fundo Monetário Internacional. Isso. Também no último domingo, mais de 1.000 funcionários do Departamento de Justiça dos Estados Unidos pedem a renúncia de Barr. Isso, tivemos esse abaixo-assinado, né, digamos assim, essa carta aberta no domingo, pedindo para que o William Barr, o secretário de Justiça do governo dos Estados Unidos, renuncie devido à forma como ele conduziu o caso do Roger Stone. Lembrando, Roger Stone é um aliado do Trump, que tem uma tatuagem do Nixon. Ele foi condenado na justiça. 3 anos, se eu não me engano. Então, ele podia pegar... A promotoria tinha pedido uma pena maior. O Donald Trump tuitou dizendo que aquela pena era um absurdo e depois pediram uma pena mais leve. Ou seja, ficou parecendo que teve ali uma intervenção do presidente Donald Trump. Essa é a acusação na carta, dizendo que ele teve uma conduta antiética e aceitou intervenção externa no seu desempenho. No final das contas, até o momento que estamos gravando aqui, na noite de quinta para sexta, ele não renunciou. O Donald Trump disse numa entrevista para o canal ABC que ele tem o direito, né, o direito legal de dar parâmetros, de dar orientações para o seu secretário da Justiça, tá? E o William Barr, depois, como consequência, teria ameaçado renunciar, né, por conta dessas declarações do Trump. Lembrando que ele já tinha ameaçado renunciar por conta dos tweets, né, anteriores. E depois o Roger Stone foi condenado para ali uma pena bem menor, né, do que o previsto. Ele foi sentenciado hoje, quinta-feira, dia 20, a 3 anos e 4 meses de cana. Lembrando que, na recomendação inicial, ele pegaria entre 7 e 9 anos de cana, tá? Além disso, em outras questões legais nos Estados Unidos, a BSA, a Boy Scouts of America, Associação Americana de Escotismo, né, que existe há mais de um século, né, e é talvez o grande movimento escoteiro do mundo, pediu uma medida judicial na terça-feira, dia 18, uma medida judicial de proteção por falência, já que o grupo não está conseguindo lidar com os montantes financeiros derivados dos custos legais para lidar com acusações de abusos sexuais de menores, tá? O pedido de falência foi registrado em Delaware e a questão é que esse processo de falência talvez diminua ou dificulte a continuação dos processos litigiosos, definindo uma data limite para eles, né? Porque em algum momento você teria ali falando, não pode mais processar porque eles já declararam falência, então já era. Atualmente tem mais ou menos 2,4 milhões de integrantes do movimento escoteiro nos Estados Unidos e a questão ainda gera muita polêmica, é um assunto muito delicado, muitas pessoas têm um engajamento emocional, né, tanto com o movimento quanto as vítimas têm um trauma também, então está uma situação bastante divisiva e bastante sensível, né, em relação à BSA, certo? Lembrando que, salvo engano, eu posso estar errado, né? A BSA, ela é parte do movimento internacional escoteiro, mas as coisas não são necessariamente sinônimos, né? O movimento escoteiro teve início, né, nos Estados Unidos, mas depois
se expandiu e ele não tem mais essa exclusividade. E alguns países até lidam com o escotismo de uma maneira patriótica também, acaba se confundindo muitas vezes, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem a questão do Anauê, né? Que era utilizado pelos anarquistas e depois foi apropriado pela ação integralista brasileira, enfim, realmente é bastante complexo aí as relações do escotismo ao redor do mundo. Inclusive eu fui até verificar, o fundador do escotismo é britânico, né, que é o Baden-Powell, que eu nunca esqueci esse nome por causa do violonista. Não é o... Não é o violonista. O fundador do escotismo é britânico, né? Nem dos Estados Unidos. Então, assim, embora a associação dos Estados Unidos seja talvez a maior do mundo, não é uma coisa sinônimo da outra. Tá? E também o Senado de Utah votou de forma unânime uma medida para descriminalizar a poligamia entre adultos que estejam consentindo. Tá? A lei ainda precisa ser aprovada pela Câmara, né, do estado de Utah. Calcula-se que cerca de 30 mil pessoas vivem em comunidades que praticam a poligamia em Utah. Lembrando, o Utah é o estado criado, né, basicamente ali a partir de colonos mormons, que alguns setores dos mormons, e aí a gente já teve vários ouvintes que comentaram que isso não é uma questão unânime, que várias denominações deixaram de praticar isso, mas que originalmente tinha esse componente da poligamia, mas na verdade não é poligamia, é um homem poder ter várias mulheres, né? Não é uma mulher poder ter vários homens. Então, essa nova lei, né? Por quê? Porque no início do século XXI, um membro de uma comunidade que pratica poligamia, ele foi condenado penalmente por isso. Tá? E aí o governo de Utah passou a analisar essa questão. Muitos ativistas já disseram que vão levar o caso para a Suprema Corte, dizendo que seria inconstitucional. E principalmente, por que esses ativistas fazem isso? Porque várias dessas comunidades da poligamia também praticam o casamento infantil. Então dizem que, na verdade, essas relações, autorizar essas relações, na verdade, seria uma maneira ali de criar uma fachada, uma brecha legal para essa questão do casamento infantil. Embora os senadores que tenham votado a favor dizem que não tem esse risco, porque a lei deixa muito clara que tem que ser entre adultos, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser na Suprema Corte dos Estados Unidos, porque certamente vai para lá. Duas notícias da última terça-feira, dia 18 de fevereiro. Em decisão histórica, Suprema Corte da Índia decreta igualdade entre mulheres e homens nas Forças Armadas. Isso, porque as carreiras militares femininas na Índia, elas eram limitadas a determinados setores e períodos de serviço. Tá? O governo indiano protestou, dizendo que os militares do país não estão mentalmente preparados para serem dirigidos por mulheres, porém a Suprema Corte declarou o contrário, dizendo que pela Constituição existe a igualdade entre homens e mulheres, então essa igualdade também deve ser refletida nas Forças Armadas, tá? Que no caso da Índia, elas, por exemplo, só podiam ser oficiais nas carreiras das Forças Armadas ligadas a leis e educação. Ou seja, questões, mesmo áreas, por exemplo, como saúde, não, ou áreas, obviamente, as áreas operacionais e de comando. Lembrando que a questão de gênero na Índia, ela é extremamente delicada, porque na Índia você ainda tem muito questões de, por exemplo, não só na Índia, claro, né? Até porque no Brasil isso também acontece, né? E muito até, né? Infelizmente a gente tem, salvo engano, uma mulher assassinada no Brasil a cada 2 horas, né? Por uma questão ligada ao fato de ser mulher. E na Índia nós temos muita questão ainda de crimes em defesa da honra da família, esse tipo de coisa. Tivemos já casos de violência sexual em massa. Então,
né, vamos ver como é que vai ser a adaptação das Forças Armadas indianas para essa nova determinação. Agora, uma notícia de ordem externa em relação aos Estados Unidos, já que o país sancionou uma empresa russa de petróleo por ajudar Maduro. Isso, a Rosneft, né, talvez a principal empresa russa do ramo, ela, né, que é controlada pelo Estado russo, inclusive, embora tenha sua sede oficial na Suíça, né, qualquer operação dela nos Estados Unidos, ou então propriedades da empresa nos Estados Unidos, serão agora congelados, né? Segundo o governo dos Estados Unidos, a empresa estaria ajudando o governo venezuelano a contornar as sanções dos Estados Unidos contra a sua indústria do petróleo, tá? O Ministério de Relações Exteriores russas disse que a Rússia categoricamente não aceita medidas restritivas unilaterais que os Estados Unidos, buscando uma hegemonia global, tenta impor ao mundo inteiro a sua vontade, tá? E disse que essas sanções não afetarão a política russa em relação à Venezuela ou qualquer outro país. E a Venezuela suspendeu as operações da companhia aérea portuguesa TAP por 90 dias, por ter supostamente ajudado o tio do Guaidó a transportar explosivos num voo de Lisboa para Caracas, que a gente mencionou semana passada. Notícia da última terça-feira, dia 18 de fevereiro. Trump perdoa 11 políticos sentenciados por corrupção. Isso, ele inclusive perdoou a sentença de um ex-governador de Illinois, que havia sido preso por corrupção na terça-feira, e também concedeu indulto a um chefe de polícia de Nova York que estava atrás das grades por causa de fraude fiscal. O ex-proprietário do San Francisco 49ers, um outro financista, enfim, foram todos crimes de colarinho branco, né? Ele disse que seguiu recomendações de amigos e de aliados políticos, né, para fazer esses perdões, e ele fez isso no dia seguinte, né, a quando ele falou que ele podia intervir, né, se necessário, né, nas questões da justiça. Então, não deixa de ser, né, curioso. E lembrando, né, que essa prática é comum nos últimos meses de mandato, né, e o Ian Bremmer no Twitter postou lá, né, que o Trump, por enquanto, tem 25 perdões apenas, né, o que é um número muito baixo se comparado ao de outros ex-presidentes, né? Quem lidera essa lista é o Franklin Delano Roosevelt, que também foi o que ficou mais tempo no cargo, com 2.819. E quem fecha o top 10 é o Jimmy Carter, que teve um mandato apenas com 534 perdões. E também, ainda em relação aos Estados Unidos, mas aqui entra na parte boato, né? O advogado do Julian Assange, o Edward Fitzgerald, disse num tribunal de Londres, na quarta-feira, dia 19, que o secretário, né, o ex-congressista, Dana Rohrabacher, né, republicano, disse que ele teria sido enviado por Trump para oferecer um perdão ao Assange. Ele receberia indulto caso o Assange colaborasse com o governo e dissesse que os russos não tiveram conexões com o vazamento de e-mails da campanha da Hillary Clinton. A porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham, negou isso, dizendo que o presidente mal conhece o Dana Rohrabacher, não mandou ele como um enviado sobre esse assunto. E aí, ontem, o próprio Dana disse que nunca fez isso e ele nunca falou com o presidente Trump sobre o Julian Assange. Na verdade, eu falei com o presidente Trump apenas 3 vezes na minha vida, né, e nunca teria falado sobre o Julian Assange. Notícia de ontem, quarta-feira, dia 19 de fevereiro.
China expulsa 3 repórteres do Wall Street Journal. A China alegou que eles escreveram uma manchete racista. Tá? É a primeira vez em que a China expulsa jornalistas de uma mesma organização de notícias, porque o vice-chefe da sucursal, Josh Xin, a repórter Chao Deng, que ambos são dos Estados Unidos, e o repórter Philip Wen, que é australiano, eles escreveram um artigo chamando a China de o verdadeiro homem doente da Ásia. Né? Só para contextualizar, né? O artigo era sobre o coronavírus, né? O Covid-19, porém, o termo homem doente da Ásia era um termo utilizado no século XIX pelas potências europeias para se referir à fraqueza chinesa, na época que a China estava sendo obrigada a fazer várias concessões territoriais. No mesmo período, o Império Otomano era chamado de o homem doente da Europa, né? Então, é uma expressão que remete, né, a um período muito traumático da história chinesa, que é o período das guerras do ópio, é o período quando perde Hong Kong, quando tem que dar diversas concessões territoriais. E, então, esses 3 jornalistas do Wall Street Journal foram expulsos da China. Só que tem uma questão que é importante de ser colocada aqui, que nessa semana o governo dos Estados Unidos disse que vai passar a tratar os 5 principais meios de comunicação estatais da China nos Estados Unidos como entidades de interesse estrangeiro, tá? Que é basicamente você tratar não como um veículo de imprensa que tem a liberdade, mas como um braço do governo chinês que deve ser tratado como um órgão diplomático e também como um órgão de inteligência. Então, assim, em vez de ser um órgão de imprensa, vai ser visto como um órgão estrangeiro, de interesse estrangeiro. Tá? Então, dizendo que eles veiculam propaganda pró-chinesa, né? E que agora você poderia ter parte dessas atividades limitadas, né, pelo governo dos Estados Unidos. Essas entidades vão ter que discriminar quem são seus funcionários, quem e por que foram demitidos ou contratados, registrar suas propriedades e precisar de aprovação para expansão das suas atividades. Tá? Então, assim, é meio que tratar esses veículos de imprensa como braços do governo chinês. Nomeadamente, a Xinhua, a China Global Television Network, a China Radio International, a China Daily Distribution Corp e a Haitian Development USA. 2 notícias da quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Candidatura de Evo Morales ao Senado na Bolívia é impugnada. Isso, o Tribunal Supremo Eleitoral não autorizou, né, inabilitou a candidatura do Evo, assim como do seu ex-chanceler, o Diego Parry. Ambos seriam como senadores, o Evo por Cochabamba, o Diego Parry por Potosí, dizendo que aí é aquela questão que a gente mencionou algumas semanas atrás, porque o Evo não cumpria os requisitos de residência, né, para ser candidato, já que precisa ter a residência efetiva no distrito pelo qual a pessoa está concorrendo pelos últimos 2 anos. Tá? O presidente do órgão eleitoral, Salvador Romero, disse que, inclusive, podem ter certeza que atuamos com marco de imparcialidade, equidistância política, atuando apenas para garantir o devido processo legal. Né? E aí é uma coisa que a gente já tinha comentado. O Evo Morales, ele, quando era presidente, residia em La Paz, obviamente, né? E depois foi para o México e hoje vive na Argentina. Então havia essa questão aí da residência. E ele acaba escolhendo justamente o departamento de Cochabamba porque foi onde ele começou a carreira política dele e tem uma base eleitoral forte. Isso. Além disso, a Procuradoria Boliviana abriu um processo criminal contra o Evo Morales por investigação por fraude eleitoral.
né? Essas informações foram de quarta-feira, dia 19, pelo Procurador-Geral da Bolívia, Juan Lantipa, né? E também esse anúncio teve a ver com um pedido do ex-presidente Carlos Mesa, que foi candidato nas eleições. Tá? E, finalmente, o candidato Luiz Arce, do MAS, né, o Movimento ao Socialismo, ele deu uma entrevista para Silvia Colombo, da Folha de São Paulo. Quem quiser ler na íntegra, vá lá no site da Folha. Tá? E, dentre algumas questões, ele pontua que a Bolívia depende da imprensa livre e de órgãos internacionais para garantir uma eleição limpa. Ele quis sair nas primeiras pesquisas, né, eleitorais. Ele, como previsto, está liderando num primeiro turno com cerca de 33% dos votos. Porém, se for para um segundo turno e todos os outros votos se juntarem, ele perde. A questão que eu acho curiosa é que eu tenho minhas dúvidas se, dependendo de quem for para o segundo turno, não teremos votos do Carlos Mesa indo para o candidato do Evo. Eu acho que muita gente que votaria ou vai votar no Carlos Mesa preferia o Luiz Arce do que, por exemplo, a Jeanine Áñez. Ou se muitos eleitores se abstivessem. Isso, votar em branco, sei lá, alguma coisa assim. Então... Uma decisão muito difícil. Claro, vai ser uma decisão, vai ser uma eleição decidida pelo anti-Evo, pelo sentimento anti-Evo, mas eu não acho que vai ser tão uniforme assim, né? Uma coisa parecida com o que aconteceu no Brasil, de certo modo. Muita gente votou no Bolsonaro por um voto anti-PT e muita gente votou no Haddad por um voto anti-Bolsonaro, né? Eu não vou aqui citar o nome dele para não expor, mas eu tenho um amigo de direita que disse que achava que nunca votaria no PT e votou no Haddad. Então, assim, vai ser uma lógica muito parecida, a lógica da rejeição do que do apoio que vai reger a eleição. E já que você trouxe esse paralelo também, faz sentido isso da escolha do Arce como candidato do MAS, porque ele não carrega esse estereótipo de esquerda, vamos dizer assim. É um candidato mais palatável para os eleitores que estão no centro. Sim, economista, né? Foi ministro da Economia e tudo mais. Não é, por exemplo, pensando na lógica boliviana, um líder cocaleiro também, né? Por exemplo. Primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar renuncia ao cargo. Essa seria a nossa breaking news, uma notícia de apenas algumas horas atrás. Ele renunciou, né, ao cargo de primeiro-ministro, vai continuar de maneira interina, tá, até decidirem pela coalizão que vai governar o país. Ele e o seu partido podem até fazer parte dessa coalizão, né, já que ele ficou em terceiro, né, nas eleições, mas de qualquer maneira, se você tiver, né, o Fianna Fáil ficou em primeiro com 37 e o partido dele, o Fine Gael, ficou em terceiro com 35. Então, mesmo que eles façam uma coalizão para governar, aquela coalizão de centrão que a gente mencionou no programa passado, não vai ser o partido dele que vai mandar, não vai ser ele o primeiro-ministro, né? Então, ele renunciou para, digamos assim, abrir caminho, né, para o novo governo. Ele que foi o primeiro-ministro abertamente gay da Irlanda. Lembrando que em segundo lugar ficou um Sinn Féin, que é o partido mais, não o mais à esquerda, né, mas o partido de esquerda com maior representação, que o Fianna Fáil já disse que com ele eu não faço coalizão. Então o Fianna Fáil precisa aí formar esse centrão com o Fine Gael, com eventualmente os Verdes, Partido Trabalhista e tudo mais. Senão tem risco até mesmo de novas eleições, não sei. Ou então, pensando aqui num outro cenário, vamos supor que o Fianna Fáil não consiga fazer essa coalizão de centrão. Aí o Sinn Féin tem direito a tentar fazer uma coalizão. E consegue fazer com o Fine Gael, com os Verdes e os mais à esquerda, como os sociais-democratas, Solidariedade. Então também tem essa chance, né?
novamente do parlamentarismo, de você ganhar, mas não levar. De qualquer maneira, Léo Varadkar renunciou após aí o seu mandato.